pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início à aula 1 da semana número 7. E nessa aula vamos aprender a respeito das frações decimais. Isso aí, ó, frações decimais. Quer uma dica? Vou já dar um spoiler aqui sobre o que nós vamos aprender nessa aula. As frações decimais são as frações que possuem denominador 10, 100, 1000 ou 10.000, 100.000, milhão, tá? Por enquanto, nós vamos nos preocupar apenas com essas frações que possuem denominadores 10, 100 ou 1000, tá? Essas são as frações decimais que vamos estar estudando, tá legal? Vou colocar um vídeo aí na sua tela, né? Preste bastante atenção nessa historinha, nesse vídeo que vai aparecer para você. Oi, Isa! Como foi sua aula hoje? Foi legal, pai. Na aula de matemática, aprendi sobre os números na forma decimal. Você sabia que eles estão presentes em muitos momentos do nosso dia a dia? É mesmo? Sim! Este bolo, por exemplo, foi dividido em 10 pedaços iguais. Isso quer dizer que cada pedaço corresponde a 1/10 deste bolo. Podemos representar esse 1/10 na forma de fração e na forma decimal. É verdade, filha. Então, os 4 pedaços que vamos levar equivalem a 4/10 desse bolo. Isso mesmo, pai. Opa! Está saindo uma fornada com 100 pães quentinhos. Quer ver mais um exemplo de número na forma decimal? Quero sim. Se há 100 pães nessa assadeira, cada um corresponde a 1/100º do total de pães da fornada. Podemos representar esse 1/100º na forma de fração e na forma decimal. Pai, quantos pães iremos levar? Vamos comprar 7 pães. Se cada pão corresponde a 1/100º, Levaremos para casa 7/100º dos pães dessa assadeira. isso mesmo, Isa. Agora, vamos pagar a conta? Veja só, pai. A quantia que temos de pagar também é expressa por um número na forma decimal. Sim, Isa. O algarismo à esquerda da vírgula indica a quantidade de unidades de real. Já os 2 algarismos à direita da vírgula indicam a quantidade de centavos de real. Então, gastamos R$6,75 nesta padaria. Veja que lindo mosaico, Isa. Você sabia que para fazer esse mosaico, o artista usou 1000 pedrinhas coloridas de mesmo tamanho? Nossa, tudo isso? Acho que aqui também podemos encontrar números na forma decimal. Como assim? Cada pedrinha corresponde a 1/1000 das pedrinhas do mosaico. Podemos representar esse milésimo na forma de fração e na forma decimal. Ou seja, como nessa flor foram usadas 9 das 1000 pedrinhas que há no mosaico, eu posso dizer que a flor corresponde a 9 milésimos do mosaico. Isso mesmo, pai! Você tinha razão, Isa. Em várias situações do nosso dia a dia, encontramos números na forma decimal. Como eu já tinha adiantado para vocês e como vocês também puderam ver aí no vídeo, né, na animação, as frações decimais são essas frações que têm denominador 10, 100 ou 1000, tá legal? E quando a gente vai fazer a leitura de uma fração, nós já sabemos que primeiro devemos ler o quê? O numerador. Primeiro a gente faz a leitura do numerador. E essa leitura não é uma leitura diferenciada, né? Simplesmente vou ler ali o número que está ali, número 2, né? Depois eu vou fazer a leitura do denominador.
Depois que eu li o numerador, aí eu leio o denominador. Aí sim a gente tem leituras especiais para o denominador, né? Nós já estudamos que se o denominador é 2, eu leio meios. Se o denominador for 3, eu leio terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos. A partir do momento que eu chego no denominador 10, eu leio décimo. Se for 100, eu leio centésimo. E se for 1000, eu leio milésimo. Então vamos preencher aqui ó, com a leitura, né? Com a forma que a gente lê essa fração. Primeiro a gente vai ler o numerador, que é 2. E depois vamos acrescentar a palavra décimos. 2 décimos. Aqui nós vamos ler primeiro o numerador, que é o 3. Certo? Primeiro vamos ler o numerador, que é 3. E depois a gente vai ler o denominador, que é o 100. Então vai ficar centésimos. 3 centésimos. Certo? E aqui embaixo a gente vai ler primeiro o numerador, que é o 5. E depois a gente vai ler o denominador, milésimos. Então vai ficar 5 milésimos. Ok? Então tá aí as 3 formas da gente ler aqui, ó. Décimos, centésimos e milésimos. Vamos fazer as páginas 30 e 31 da sua apostila? Vamos preencher juntos. Eu vou ajudar vocês a preencherem essas 2 páginas, tá? A 30 e a 31. Presta bastante atenção aí. Bom, vamos começar falando a respeito dos décimos. É isso aí. Vamos falar dos décimos primeiro. Então vamos analisar a seguinte situação aqui do Luiz. Olha só, gente. Aí na página 30 da sua apostila, né? O Luiz está pintando um painel que foi dividido em 10 partes iguais. O painel todo representa um inteiro. Então a gente tem aqui ó, o painel inteiro, beleza? Esse é o painel todo, né? Então aqui eu tenho um inteiro. Cada parte, né, desse painel, como foi dividido em 10 partes iguais, cada parte corresponde a 1/10. E 1/10 na forma de fração a gente mostra dessa maneira. Então, por exemplo, essa parte que o Luiz pintou de cor de rosa aqui, ó, deixa eu destacar ela, né, de pink ele pintou. Essa parte aqui do painel, olha, corresponde a 1/10 do painel. É uma parte de 10, 1/10. E a gente tem uma outra forma de representar essa fração 1/10, que é a forma decimal, que ficaria como 0,1. Tá? Então eu tenho essas 2 maneiras de estar representando aqui, ó, um número 1/10. Tem a forma decimal, a forma de fração e a forma decimal. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Quando a gente tem um número na forma decimal, né, como esse é 0,1, sempre eu vou ter ó, a parte inteira do número antes da vírgula. Então, à esquerda da vírgula vai ficar a parte inteira. Como eu não tenho 1 inteiro ali, eu tenho 0 inteiro, ficou 0. E após a vírgula, né, o algarismo 1. Tá? Esse algarismo, esse primeiro algarismo aqui após a vírgula, é o que a gente chama de décimo. Tá? Então 0,1 significa 1/10. Então são 2 representações, né, diferentes, mas que indicam a mesma parte de um todo. Bom, vamos lá. Ó. Quantos décimos tem um inteiro? Bom, lembra que o painel aqui representava um inteiro. E ele ficou dividido em 10 partes iguais, né? Cada parte corresponde a 1/10. Então, o painel inteiro, ele possui 10 décimos. Tá certo? Então, guardem aí a representação, tanto na forma de fração, como na forma decimal, do número 1/10. 1/10 é 1 sobre 10, ou 0,1. Bom, e agora? O Luiz já pintou mais partes do painel, né? Quantas partes ele pintou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele pintou 6 partes de 10. Concordam? Então, ele pintou 6 décimos, professor? Exatamente. Se 1/10 a gente representa como 0,1, 6 décimos vai ser 0,6, né? Muito bem, gente, é isso aí. Então, olha só, sempre que o denominador for o 10, eu vou ter um algarismo só após a vírgula. Então, após a vírgula tem um algarismo quando o denominador for 10. Façam essa relação entre o denominador e o número de algarismos após a vírgula.
Tá? Então, essa quantidade corresponde a quantos décimos do painel? 6 décimos, né? Vamos até colocar aqui, ó. 6 décimos. E aí eu tenho duas maneiras diferentes de indicar 6 décimos. Pode ser na forma de fração ou na forma decimal, tá? Vamos falar agora do centésimo. Vamos lá, centésimos. Observe o tabuleiro de um jogo que é formado por 100 casas iguais. Estão observando aqui esse tabuleiro? Ele tem 100 quadradinhos, 100 casas iguais. Se eu pegar uma só dessas casas, né? Deixa eu pintar uma aqui, ó. Pintei uma dessas casas do tabuleiro. Uma dessas casas corresponde à fração, né, 1 centésimo. Concorda? Uma dessas casas é uma casa de 100, 1 centésimo. Agora, vocês sabiam que essa representação da forma de fração também tem uma outra forma de eu representar, que é a forma decimal? Na forma decimal vai ficar 0,01. Tá legal? Então, olha só, eu tenho de novo, né, uma fração decimal, uma fração que tem um denominador 100. E toda vez que eu tiver denominador 100, eu vou ter dois algarismos após a vírgula. Tá legal? Então, aqui eu tenho 1 centésimo. Olha só, quantos centésimos tem um inteiro? Bom, esse tabuleiro corresponde a um inteiro e está dividido em 100 pedacinhos. Então, um inteiro tem 100 centésimos. Agora vamos ver, ó. As casas verdes correspondem a 37 centésimos do tabuleiro, que podem ser representados pela fração 37 centésimos. Ok? Por que 37 centésimos, professor? É só vir aqui contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, enfim. São 17 casas no total de 100. Então, eu tenho aqui 37 centésimos. Agora, eu quero escrever esse número na forma decimal. Lembra que o professor falou, ó, que se o denominador for do 100, significa que após a vírgula eu vou ter dois algarismos? Concorda? O professor já falou isso, né? Se o denominador for 100, após a vírgula, dois algarismos. Agora é só eu vir aqui e encaixar, né? Ó, vou colocar o 7 no último algarismo, o 3 no antepenúltimo e completo com 0 os algarismos que ficarem vazio. Então, antes da vírgula ficou um 0. Então, o 37 centésimos na forma decimal fica 0,37, né? 37 centésimos. E as casas brancas correspondem a quantos centésimos do tabuleiro? Bom, se o tabuleiro tem 100 casas, 37 estão pintadas de verde, as brancas é a diferença, né, entre o total e o que já está pintado de verde. Então, vamos subtrair, ó. Eu tenho 0 unidade. Tenho 0 unidade. Dá para eu tirar 7 se eu só tenho 0? Não dá, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer uma troca, vou ter que pegar da dezena. Só que a dezena é 0, não dá para pegar da dezena. Então, a gente pega aqui da centena. Ok? Então, eu vou trocar uma centena, vai ficar 0 centenas, vou trocar por 10 dezenas. Aí eu venho aqui, pego uma dezena. Ficam 9 dezenas e eu troco uma dezena por 10 unidades. Agora eu consigo, né? De 10, dá para eu tirar 7. 10 unidades tira 7, ficam 3. 9 dezenas dá para tirar 3, vão ficar 6 dezenas e 0 centenas. Então, olha só, 63 casas das 100 que eu tenho, né? 63 centésimos é o número de casas brancas. 63 centésimos. Agora, esse número de casas brancas corresponde a qual número decimal, né? 63 centésimos. Como o professor já disse, ó, se o denominador é 100, após a vírgula tem que ter dois algarismos. Você vai colocar o 3 no último algarismo, o 6 no antepenúltimo, no penúltimo, né? E antes da vírgula completa com 0 aqui. 63 centésimos está representado aqui, né? 0,63. E, finalmente, vamos falar dos milésimos. O que é o milésimo, né? Para a gente estudar o milésimo, vamos ler esse problema. A maior parte da água que há no planeta é salgada. O nosso planeta ele é composto, a maioria da água está nos oceanos, nos mares e oceanos. A água doce de rios, lagoas, lagos, né? Nas geleiras também é água doce é muito pouca, né? Então, a grande parte da água do nosso planeta é salgada. Por isso que é fundamental, né, a gente saber economizar água, não desperdiçar, desenvolver tecnologias também para conseguir transformar a água salgada em doce. Quem sabe um dia a gente consiga fazer isso, né? Enfim.
Bom, vamos representar toda a água do planeta por um cubo formado por 1000 cubinhos iguais. Então, conseguem perceber ó, que aqui eu tenho um cubo correspondente a toda a água do planeta, né? E nesse cubo tem 1000 cubinhos. Esse cubo é formado por 1000 cubinhos. Só uma parte desse cubo aí corresponde à água doce, que é a minoria, né? Se a gente for contar aqui, tem 27 cubinhos. Então, são 27 cubinhos, num total de 1000, que correspondem à água doce. Vamos lá, então. Se eu tiver um cubinho apenas de 1000, se eu pegar só um daqueles 1000 cubinhos, né? Se eu pegar esse, por exemplo, que está em destaque aqui, ó, um cubinho de 1000 corresponde a 1 milésimo, né? É assim que eu leio isso, 1 milésimo. Ok? E esse 1 milésimo, ele pode ser escrito na forma decimal como 0,001, 1 milésimo. Então, olha a correspondência que a gente tem aqui, ó. Se o denominador for 1000, a quantidade de algarismos depois da vírgula vai ser 3, né? Milésimos. Bom, vamos responder então essa pergunta aqui, ó. Quantos milésimos tem um inteiro? Isso é muito importante, né? Nós vimos que o cubo ali estava dividido em 1000 partes iguais. Então, um cubo inteiro, está dividido em 1000 pedacinhos, em 1000 cubos menores. Então, um milésimo, ele tem 1000, um inteiro tem 1000 milésimos, tá certo? Bom, nós vimos que 27 cubinhos correspondem à água doce, né? 27 de 1000. Então, eu posso representar, através de uma fração, a quantidade de cubinhos correspondente à água doce, 27 de 1000, 27 num total de 1000, ou seja, 27 milésimos. Agora vamos colocar em prática o que o professor falou. Se o denominador é 1000, significa que eu vou ter 3 casas decimais. Então, após a vírgula, vão ter 3 casas decimais. Eu vou colocar o 7 na última casa decimal, o 2 na penúltima e preencher o restante com 0. Então, 27 milésimos na forma decimal fica representado dessa maneira. 0,027. Quantos milésimos do cubo corresponde à água salgada? Outra pergunta aqui, né? Bom, como a gente tem 1000 cubinhos no total. Desses 1000 cubinhos, 27 correspondem à água doce. O correspondente à água salgada é essa diferença aqui entre o total e os 27 da água doce. Vamos lá, de 0 unidade dá para eu tirar 7? Não dá, né? Vou ter que fazer uma troca, vou ter que pegar do vizinho. Ó, o vizinho é 0, não dá para pegar. Da centena também não dá para pegar. Eu vou pegar aqui, ó, da unidade de milhar. Vai ficar 0 unidade de milhar e 10 centenas. Pego uma centena daqui, ficam 9 centenas, 10 dezenas. Troco uma dezena por unidades, ficam 9 dezenas, 10 unidades. Agora eu tenho 10 unidades. De 10 unidades, dá para eu tirar 7? Opa, de 10 unidades dá para tirar 7, ficam 3 unidades. De 9 dezenas, eu consigo tirar 2 dezenas? Opa, claro que sim, vão ficar 7 dezenas. E de 9 centenas, eu consigo não tirar nada? Consigo, vai dar 9 centenas, né? E acabou. Ficou 973. 973 partes de 1000 correspondem à água salgada. Na forma de número decimal, a gente vai ter o quê? Ó? Como o denominador é 1000, significa que eu vou ter 3 algarismos após a vírgula. Agora é só vir encaixando, né? Coloco o algarismo 3 no final, o 7 depois o 9 e preenche aqui com 0. Então, 0,973 milésimos. Tá certo? Só agora a gente vai para a parte de atividades. Antes, o professor vai fazer alguns exercícios, alguns exemplos na lousa. Tá legal? E depois a gente vou deixar as tarefas aí, as atividades que vão da página 32 a 35. Bastante exercício. Galera, vamos treinar um pouquinho? Nós já aprendemos então a respeito das frações decimais e da representação decimal dessas frações, certo? Então aqui eu coloquei a fração 6 décimos. Vamos primeiro colocar a forma como nós lemos essa fração. Então primeiro eu leio o numerador, que é o 6, e depois eu acrescento a palavra décimos, né? 6 décimos, certo? 6 décimos. Essa representação está na forma de fração, mas eu também posso colocar ela na forma decimal. Qual é a forma decimal dos 6 décimos?
Bom, lembra do que o professor falou, né? Se o denominador é 10, vai ter só uma casa decimal. Então, após a vírgula, vai ter só um algarismo. E esse algarismo vai ser o número 6. Tá? Então, ficou aqui, ó, 0,6. Vou até apagar aqui para a gente não confundir. Então, aqui eu tenho a representação fracionária de 6 décimos. E aqui a representação decimal de 6 décimos. É a mesma representação... desculpa. São representações diferentes para coisas iguais, tá? 6 décimos, 6 décimos, 6 décimos. Vamos fazer o contrário agora? Agora eu tenho o número 0,8, né? Essa leitura 0,8 é uma leitura comum que a gente usa no dia a dia. Mas o correto é a gente fazer a leitura matemática. Aqui eu tenho 8, né? Como é que eu faço a leitura desse número? Começo falando 8. 8. E aí vamos lembrar, ó. Eu tenho uma casa decimal. Quando é uma casa decimal, a gente vai falar décimos, né? Então eu tenho 8 décimos. Certo? Tranquilo? Tá claro isso para vocês? Quer que faz mais um aqui? Vamos colocar outro? Se eu tivesse, por exemplo, 0,2. Como é que eu faço a leitura do 0,2? A leitura matemática, né? Eu vou falar a leitura do número que está aqui, que é o número 2. Como eu sei que é uma casa decimal apenas, só tem uma casa decimal, né? Então eu acrescento a palavra décimos. 2 décimos. É assim que a gente lê esse número. 8 décimos é assim que a gente lê o de cima. Agora eu também posso representar eles na forma de fração, né? 8 décimos. Coloco o 8 no numerador, o 10 no denominador. 2 décimos. Coloco o 2 no numerador e o 10 no denominador. Tem uma outra forma da gente representar frações ou partes decimais, né? Eu coloquei aqui, ó, uma figura dividida em 10 partes iguais e tem 3 dessas partes que estão pintadas. Então eu quero representar na forma de fração e na forma decimal a parte pintada dessa figura. Vamos lá, ó, na forma de fração. Eu tenho 3 partes pintadas num total de 10. 3 décimos. Beleza? Então aqui está na forma de fração. E na forma decimal, como é que fica? Bom, se o denominador é 10, eu sei que vai ter só um algarismo após a vírgula. E esse algarismo vai ser o número 3, né? Então 3 fica após a vírgula, preenche com 0 aqui. Então 0,3. Né? Esse é o número decimal. São duas representações diferentes, mas da mesma coisa. Tá? Eu posso representar a parte pintada na forma de fração, como 3 décimos, ou ainda na forma decimal, também como 3 décimos. Então aqui a gente tem 3 décimos. É assim que a gente lê, né? Lê o número 3, como é uma casa decimal, acrescenta a palavra décimos. Ou pensando aqui, né? 3, que é o numerador, décimos, denominador. Se eu fizesse uma pergunta assim, gente, ó. 3 décimos é mais que a metade ou menos que a metade? 3 décimos é mais que a metade ou menos que a metade? Qual seria a sua resposta? Bom, é muito fácil da gente responder se a gente olhar nessa figura aqui, né? Eu tenho 10 partes e só 3 estão pintadas. Eu sei que 3 não é a metade de 10, é menos que a metade, tá? Então, se eu tiver na tarefa uma questão parecida com essa, né? 3 décimos é mais que a metade ou menos que a metade? Bom, a metade seria 5 décimos, certo? Se eu pintar 5 partes de 3, de 10, eu tenho a metade. 3 décimos é menos que a metade. Tranquilo? Vamos trabalhar agora um pouquinho de frações com o denominador 100. Vamos lá. Olha só, coloquei aqui algumas representações fracionárias, algumas representações decimais, para a gente completar com a escrita e a outra representação, né? Então vamos lá. Para eu fazer a leitura dessa fração, primeiro eu leio o numerador, que é 23, e depois eu leio o denominador, que pelo fato de ser 100, a gente fala centésimos, né? 23 centésimos. Tá certo? Agora, como é que eu escrevo na forma de fração o 23 centésimos? É muito simples, olha. Pelo fato do denominador ser 100,
você vai ter duas casas decimais. Quando é 10 é uma casa, quando é 100 são duas casas. A gente pode guardar pela quantidade de zeros, né? O 10 tem um zero, uma casa decimal. O 100 tem dois zeros, duas casas decimais. Beleza. Se são duas casas decimais, são dois algarismos após a vírgula. E aí, como é que eu vou encaixar os algarismos? Eu coloco o 3 no último algarismo, depois eu coloco o 2, e aí eu preencho com 0 antes da vírgula. Então ficou aqui, ó, 23 centésimos. É assim que a gente faz a leitura desse número, tá? No dia a dia aí a gente costuma falar 0,23. Não está errado. Mas, matematicamente falando, a gente tem que ler, ó, 23, e aí como são duas casas decimais, acrescentar a palavra centésimos, né? 23 centésimos. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. O 0,45 na linguagem comum, ele tem que ser falado na linguagem matemática, ó. Como é que eu vou falar aqui, ó? Primeiro eu vou ler o 45. 45. E aí eu sei que vai ser ou décimo, ou centésimo, ou milésimo. São só três palavrinhas que a gente vai usar. Décimo, centésimo ou milésimo. Olhando para esse número, a gente vê que tem duas casas decimais. Dois algarismos após a vírgula, né? Se são dois algarismos após a vírgula, a gente vai falar centésimos. 45 centésimos. Certo? E esses 45 centésimos eu posso escrever na forma de fração, né? Vai ficar 45 como numerador e o 100 como denominador, né? 45, 100. 45 centésimo. Tá fácil, gente? Tá dando para entender? Bom, vamos pensar numa situação, né? Por exemplo, eu posso ter 100 pessoas numa sala, 100 pessoas numa escola, ou num teatro, ou num cinema. Dessas 100 pessoas, tem 7 usando a camiseta dos Vingadores. Tá? Sei lá, só um exemplo. Tem 7 pessoas com camiseta azul. Tá? Então eu posso falar que 7 centésimos da sala possui camiseta azul. Ou até mesmo 7%, né? Lembra que a gente já estudou porcentagem. Bom, então a leitura dessa frase aqui, né, é 7 centésimos. 7 centésimos das pessoas que estão no cinema ali possuem camiseta azul. Pronto, 7 centésimos. Tá? Acho que na tarefa vão ter exercícios para você reescrever a frase, né, trocando números pela escrita. Então, 7 centésimos é a leitura que a gente faz dessa fração. Se eu quiser falar na forma de número decimal, eu tenho que pensar assim, bom, o denominador é 100. Se o denominador é 100, são dois zeros ali, né? Vão ter duas casas decimais. Dois algarismos após a vírgula. E agora eu vou encaixar esses algarismos, ó. Vou colocar o 7 no último algarismo. E agora eu não tenho mais nada para colocar. Se eu não tenho mais nada para colocar, eu preencho com 0. Então ficou 0,07. Tá legal? A leitura desse número decimal é a mesma leitura dessa fração, né? Aqui eu vou ler 7. E pelo fato de ter duas casas decimais, eu acrescento a palavra centésimos. Lembram que são só três palavras. Ou é décimo, ou é centésimo, ou é milésimo. Tá? Então aqui eu tenho 7 centésimo, porque são duas casas após a vírgula. Dois algarismos após a vírgula. A mesma ideia a gente vai fazer aqui, né? Ó. São dois algarismos após a vírgula. Então eu já sei que eu vou falar centésimos. A leitura desse número, ó, é 2, que é o número que eu tenho ali, né? 2. E aí eu finalizo ali falando centésimos. Por que centésimos? Porque são dois algarismos após a vírgula. Tá? 2 centésimos é a leitura matemática desse número. Bom, na forma de fração vai ficar o 2 como numerador e o 100 como denominador. Tá certo? Tranquilo, né, gente? Só vamos lá para mais esses exemplos. Aqui a gente tem frações, né, representações fracionárias, representações decimais, e são representações que estão interligadas. Vamos ver por quê. Olha só, para eu fazer a leitura dessa fração, primeiro eu leio o número que está em cima, né? 641
641. E no final desse 641, eu vou acrescentar a palavra milésimos, porque o denominador é 1000. 641 milésimos. Belezinha? Fácil, né? Para eu passar da forma fracionária para a forma decimal, eu vou fazer o seguinte, ó. Como o denominador é 1000, eu sei que vão ter 3 algarismos após a vírgula. Então, após a vírgula, eu vou colocar 1, 2, 3 algarismos. Tá? Eu vou colocar o 1 lá no final, depois eu coloco o algarismo 4, depois eu coloco o algarismo 6. Tá certo? E esse espaço que ficou vazio eu preencho com 0. Então, ficou 0,641. Ou ainda, né? Como que eu faço a leitura matemática desse número? 641 e acrescenta a palavra milésimos. 641 milésimos. Tá legal? Vamos lá, ó. Esse número que está aqui, na linguagem corrente, a gente costuma falar 0,375. Tá? Na linguagem matemática, o correto é você fazer a seguinte leitura. 375, então eu vou escrever como a gente lê. 375. E aí, olha só. Conta quantos algarismos tem após a vírgula. Olha só, após a vírgula eu tenho 3 algarismos. Se eu tiver 3 algarismos após a vírgula, eu vou acrescentar a palavra milésimos. Então, olha só. 375 milésimos. É assim que a gente faz a leitura desse número que está na forma decimal. Eu leio o número que está aqui, 375, e acrescento a palavra milésimos no final. Na forma de fração, vai ficar o 375 no numerador, e no denominador a gente sabe que deve ser colocado o 1000, porque são 3 algarismos após a vírgula, 3 casas decimais. Olha só, outra fração, né, com denominador 1000. Para eu fazer a leitura dessa fração, que tem o denominador 1000, primeiro eu vou ler o numerador, 72. 72. E aí, vou ler o denominador, que é 1000. 72 milésimos. Beleza? Como é que vai ficar essa representação na forma decimal? Bom, se o denominador é 1000, se ele tem 3 zeros, né? 3 zeros, eu já sei que vão ser 3 casas decimais. Beleza? Então, após a vírgula, eu tenho que colocar 3 algarismos. Coloco 2 lá no finalzinho. Coloco 7 antes do 2. Aí, o restante das casas e esses buracos que ficaram, né? Coloco um 0 antes do 7 e um 0 antes da vírgula. Preencho com 0, né? Então, ficou 0,072. É a mesma coisa que você falar 72 milésimos. Tá certo, né? Tranquilo, né, gente? Vou colocar mais um exemplo aqui. Ó, vamos finalizar com esses exemplos. Aqui eu tenho 0,008, tá? Essa é a linguagem corrente, 0,008. Mas, se eu quiser escrever na linguagem matemática, eu vou pensar da seguinte maneira. São 3 algarismos após a vírgula. Se são 3 algarismos após a vírgula, eu sei que vai terminar com milésimos. Então, a leitura desse número é 8 milésimos. Certo? Fala o número 8 e acrescenta a palavra milésimos no final. Na forma de fração, o 8 no numerador e o 1000 no denominador. Então, são duas representações diferentes, mas da mesma coisa. Fiquem muito atentos a isso. E para a gente finalizar, a gente tem aqui a fração 5 no numerador, 1000 no denominador. Então, a leitura dessa fração é 5 milésimos. Muito bem, 5 milésimos. Na forma de notação decimal, vai ficar 3 algarismos após a vírgula. Por que 3 algarismos, professor? Porque o denominador é o 1000. Se eu coloco 3 algarismos após a vírgula, coloco o algarismo 5 lá no finalzinho. E esses espaços vazios que ficaram antes do 5 preenche com 0, mais um 0, antes da vírgula preenche com 0. Então ficou 0,005, né? 5 milésimos. Tá tranquilo?
Acho que moleza, né, gente? Então, ó, vou deixar os exercícios de tarefa no final do vídeo. Não deixem de fazer, são bastante exercícios. Mas eu acredito que eu consegui abranger todos os conteúdos que estão ali envolvidos nos exercícios da tarefa. Eu consegui explicar e retomar com vocês. Vai ter bastante exercício que vai ficar com essa brincadeira de escrever na forma decimal, escrever na forma de fração, escrever como se lê, tá? Eu acredito que vocês estão bem preparados para fazer, acho que são 10 exercícios de tarefa. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.